Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre injeção de dependência. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos onde a gente vai falar sobre injeção de dependência e Service Container. Tá? A gente também vai falar sobre interfaces, como a gente cria algumas interfaces para a gente poder trabalhar com a injeção de dependência. Tá? Então, é um assunto um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais de nível elevado. E se você ainda está aprendendo Adonis, eu recomendo que você faça o nosso curso de Adonis, tá? Que é do extremamente básico ao avançado. Você consegue acessar através do nosso link cursos.dev.br e você pode assinar mensalmente, você pode assinar semestralmente ou anualmente, tá? É um curso completo, inclusive a gente lançou muito pouco tempo atrás, 2 dias atrás, o nosso projeto de API de WhatsApp, que é um projeto prático onde a gente constrói uma API de WhatsApp, tá? Bom, e qual é o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre injeção de dependência. É um assunto muito importante no desenvolvimento. Não é um assunto de Adonis, não é algo do JavaScript, é algo da programação. Então, injeção de dependência você vai ver em diversas linguagens e framework, tá? Então, o que você aprender aqui, você vai levar como conhecimento para qualquer outra linguagem. Só que é um assunto que a gente precisa exemplificar muito. Então, eu preciso que vocês prestem atenção na aula, tá? Com bastante atenção, prestem atenção no código. E se vocês não entenderem que vocês vejam novamente o vídeo até que vocês entendam, porque vocês só conseguem ver o próximo passo quando você entender o passo anterior, ok? Repito, é um assunto um pouquinho mais de nível elevado, então você precisa prestar bastante atenção. Aqui no YouTube, eu vou mostrar para vocês como a gente usa esses serviços, tá? Como a gente usa essas funcionalidades que o Adonis oferece para a gente. No nosso curso, eu mostro para vocês como isso funciona por baixo dos panos. Então, se você quer de fato aprender ainda mais sobre Adonis, você acessa cursos.dev.br e assina o nosso curso lá, tá? Então, eu vou exemplificar para vocês aqui, vou fechar aqui e eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho aqui um projeto, ok? Que é o projeto até que a gente está exemplificando, onde a gente tem uma rota GET de usuários, que ele está chamando um controlador e usando o método index. Eu estou chamando o método index aqui do meu users controller. Isso aqui é o básico que vocês sabem, né? E aqui eu tenho o seguinte código. Eu tenho um array de objetos que está sendo retornado. Então, imagina que isso aqui seria um const users é igual a user.all. Uma consulta no banco, tá? Como eu não tenho um banco configurado ainda, então eu simulei para vocês aqui com esse conjunto de objetos aqui, com esse array de objetos que ele retorna para a gente, tá? Então, se a gente fizer um npm run dev e a gente abrir a rota que está configurada aqui, tá? Que é o... Qual é a rota que está configurado aqui? É o localhost 3000 barra users, ok? Então, ele vai retornar para a gente. Deixa eu ver se ele já iniciou aqui o servidor. Tá iniciando, tá? Na verdade, 3000 não, 333, tá? 3000 é outra coisa. Aqui ele vai retornar para a gente os nossos users que a gente cadastrou aqui, né? Que a gente consultou no banco. Vamos simular isso aqui. Só que aqui a gente tem um certo problema, tá? Que eu vou apresentar para vocês agora para que vocês entendam e por qual motivo eu vim trazer essa aula sobre Service Container. Imagina que você tem uma regra de negócio aqui, né? Onde o where, por exemplo, o where user ID seja igual, onde user ID seja igual a 1. Aqui eu precisaria um get. Ponto get. Perfeito? O que acontece? Aí eu vou retornar aqui um return
response.send. Aqui a gente tem um problema. Imagina que a sua aplicação, ela vezes retorna uma view, né? Que a gente pode retornar uma view da seguinte forma dentro de HTTP Context também. Tá? Aqui a gente está retornando um objeto. Deixa eu só comentar aqui, porque simula isso aqui como se fosse a consulta, tá? Aqui ele está retornando um objeto, tá? Mas se vocês sabem, como vocês sabem, a gente tem o template engine do Adonis, que chama Edge. E como é que a gente retorna um template no Edge? Deixa eu só iniciar aqui, que eu quero mostrar o cenário para vocês, tá? Então, ele está retornando aqui um JSON, né? Mas se isso aqui fosse um return view.render, view render, ok? Aqui a gente passaria a nossa view, né? View home. Aí não existe essa view, mas se existisse, e aqui a gente passaria o objeto que seria users. Perfeito? Bom, mas a gente tem uma regra aqui. Imagina que você tem uma aplicação que você tem um controlador que retorna uma view e tem um controlador que retorna um JSON. Então, você teria que colocar essa regrinha aqui, que é uma regrinha simples, só de exemplo, em todos os controladores, tá? Então, imagina que você tem diversos URLs aqui, diversas regras de negócio para fazer essa consulta. E você tem dois controladores, um para retornar um JSON, para atender a um aplicativo, por exemplo, o mobile, e o outro para retornar uma view mesmo ali do Edge. Então, você teria que ter essa regra tanto no controlador que retorna a view, quanto no controlador que retorna o JSON, tá? Que seria mais ou menos isso aqui, ó, por exemplo. Tá? Seria, na vida real, seria isso aqui. Só que o que acontece? Como pode acontecer de você ter uma regra muito grande para fazer essa consulta, e você tendo isso em dois lugares, isso pode dar um problema, porque você pode precisar fazer uma alteração, tá? Não é o ideal, isso aí isso já é outro assunto, é Solid, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas imagine que você precisa fazer a alteração em uma regra dessa consulta. E aí você precisa fazer nos dois arquivos, tanto no controlador que retorna a view, quanto no controlador que retorna o objeto, né? Para atender ali o aplicativo. Bom, para solucionar isso, quando você tem esse caso, pode acontecer erro. Você pode esquecer, fazer errado em um, fazer diferente de um e outro, e aí o comportamento ser diferente, a depender de onde está sendo chamado esse controlador, tá? Então, para resolver isso, a gente concentra a regra de negócio numa camada chamada serviço, service, tá? E o próprio Adonis, ele já tem para a gente aqui um comando para criar o serviço. Então, a gente cria um Node.js make service users. E aí ele vai criar um diretório para a gente aqui, tá? Com uma classe simples de TypeScript ou JavaScript, tá? No caso do Adonis 6, o TypeScript. E aí a gente vai criar um export the full class, né? E a gente vai chamar de user service. Aqui é a nossa classe normal, como a gente tem a nossa classe do controlador, perfeito? Aqui a gente vai ter um método que se chama async index também, né? Que vai retornar para a gente alguma coisa, perfeito? Top. Bom, então, se a gente tem uma classe de serviço e um método index, isso significa que essa classe de serviço ela vai fazer a consulta no banco para a gente, né? Então, a gente já tira esse camarada daqui, ó. Vou tirar essa consulta e vou passar para o serviço, tá? Lembrando que na vida real teria uma outra classe que seria de repositório, mas eu vou exemplificar aqui só na classe de serviço para que vocês entendam, tá? Vou importar aqui o users, tá? Bom, então a gente teria aqui a nossa consulta. Eu vou comentar essa linha e considere isso aqui como se fosse a consulta, tá? Porque como eu não tenho um model configurado ali, a gente perderia um pouquinho de tempo se fosse fazer. Então eu vou fazer um return users. Bom, então como é que então eu usaria dentro do controlador essa classe
de serviço. Eu preciso consultar, preciso retornar para meu solicitante, né? No caso, uma aplicação web ou uma aplicação mobile, eu preciso retornar esses usuários. Porque se eu vir aqui agora, ele vai dar um erro, ok? Porque eu já não tenho mais esse usuário, tá vendo? Ele vai dar um erro aqui. Eu já não tenho mais esses camaradas. Na verdade, ele parou aqui. Deixa eu iniciar aqui. Ele vai dizer que a variável, a constante users não existe, né? Porque realmente ele não existe, tá vendo? E users não foi definido, tá? Porque a gente tirou a nossa consulta dali. Bom, prestem atenção, tá? É importante que vocês prestem atenção. É um vídeo um pouquinho longo mesmo, mas é importante que vocês prestem atenção. A partir daqui, a gente já começa a trabalhar com a injeção de dependência, tá? O que é que a gente poderia fazer? A gente poderia chegar aqui, passar uma vírgula, né? E fazer um user service. User service. Opa, não é aqui, tá? Calma, não é aqui. Seria aqui fora, porque aqui é somente os métodos do HTTP context. Então aqui seria um vírgula. Eu passaria um user service, ok? E peraí, vou chamar aqui de user service, que seria do user service, ok? Isso aqui eu já estaria injetando a dependência. Então, eu diria aqui que const users seria igual a user service, ponto, e aqui eu tenho agora, na verdade, eu tenho que usar a constante, né? User service, ponto, index, tá? Então, observe que eu estou injetando aqui esse camarada, que está lá em user service, tá vendo? E estou chamando o método index dele. Se a gente não fosse usar injeção de dependência, como é que a gente faria isso aqui? Seria da seguinte forma, olha só. Const é igual, const users é igual a new user service, ok? Como ele não tem um construtor lá, a gente pode tirar esse camarada aqui. Perfeito? Eu posso chamar de user service aqui. E eu diria agora que const users, que é quem eu quero pegar, seria igual a user service.index. Isso aqui funcionaria, tá? Vou mostrar para vocês que isso aqui funciona. Ele vai retornar os usuários para a gente aqui. Ok? Se tiver tudo ok. Na verdade, ele não retornou, porque eu preciso fazer aqui um async, né? Óbvio. Async. Não, assim que o que, jovem? Await, assim que já está lá em cima. Eu preciso aguardar essa consulta, né? Então, se eu vir aqui agora, ele vai retornar para mim os usuários normalmente, tá? Esse assunto de async await, eu espero que você já saiba, tá? Se eu tirar o await ali, ele não vai retornar porque ele não tá esperando o retorno disso. Então, por isso que eu preciso. Só que isso aqui não é uma injeção de dependência, tá? Eu estou instanciando uma classe, que é a classe de serviço, onde tem a minha regra de negócio, e eu estou usando o método index para retornar o que eu quero. Se fosse o método create, seria create para criar, tá? Mas no nosso exemplo aqui é o método index. Isso aqui traria muito problema no sistema, no seu software, tá? Autoacoplamento, para você testar, ficaria quase que impossível para você fazer testes unitários e até teste de feature, tá? Você não conseguiria mocar. Então, para isso, a gente usa a injeção de dependência. O que é injeção de dependência? Foi o que eu fiz no início, há pouco. Aqui, em vez de eu usar dessa forma assim, instanciando aqui, eu uso aqui, ó. Eu digo que user service, tá? Que é o nome da variável, da constante que eu vou usar. Ele é uma instância de user service, ok? Sendo assim, eu posso dizer aqui, ó, que users é igual, agora aqui seria user service, né? Agora eu estou dizendo que user service já é esse camarada aqui, eu já não faço o new aqui, tá? Ele seria esse camarada aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito? Não, tá? Por quê? Quando a gente usa a injeção de dependência
no nosso método ou no nosso construtor, a gente precisa usar um camarada chamado @inject, tá? Que é para o Adonis ficar monitorando essa injeção de dependência. Senão, isso não funcionaria. Se eu atualizar agora, ele vai funcionar, tá? Então, sempre que a gente usar a injeção de dependência, isso aqui é a injeção de dependência, tá? Você precisa colocar o @inject ali. Perfeito? Bom, vamos dar sequência aqui. Vamos supor que eu, no meu serviço, eu tenho um outro método, né? Seria o async store, que seria o método que a gente vai salvar no banco de dados. Vamos botar aqui um HTTP context. Não, aqui não tem HTTP context, tá? Aqui só vai receber, ele vai receber um payload, tá? Que é para salvar no banco. E aqui eu vou dizer que eu vou fazer um console.log dados payload payload, tá? Um console log payload. Simule que isso aqui seria para salvar no banco. Seria isso aqui, ó. Await, né? User.create, user.create, e aqui eu passaria o payload, ok? Seria mais ou menos isso aqui, para salvar no banco. Só que a gente não tem um banco configurado, como eu já falei. Então, a gente vai dar um console log para simular que salvou. Perfeito. Então, a gente teria também aqui... Deixa eu apagar esses outros métodos aqui, para a gente não ter muita coisa aqui e vocês se confundirem, tá? Mas isso que eu estou falando para vocês se aplica em qualquer método. Então, se a gente tem lá um método que salva, a gente teria uma rota, né? Uma rota de usuários. A gente teria uma rota de usuários, que seria o método store. Ela nem precisava, só passar um users aqui mesmo, do método post. E aqui a gente estaria usando o store. Por enquanto, eu vou abrir o Postman aqui, tá? Que eu vou precisar dele. E como ele demora um pouquinho de abrir, já vou abrir ele aqui. Então, a gente já tem a nossa rota de salvar esse usuário no banco de dados. E a gente tem o nosso método aqui no controlador. Isso aqui eu estou no controlador, tá? Olha só aqui, ó. Estou no controlador. Calma. Estou no controlador agora, ok? Deixa eu só dar OK aqui. Aí, travou aqui. Beleza. Agora eu estou no controlador e tenho o meu método store. Então, a gente teria que fazer exatamente isso aqui, ó. User service, ok? E fazia um return await, tá? Return await. Aí eu usaria o user service.store e aí eu passaria request.all. Aqui está sem validação, tá? Mas você sabe que na request.all ele retorna para a gente, o payload que a gente enviar, ele vai estar dentro do request.all, tá? Então, se eu fizer uma requisição aqui para users, tá? Do tipo post, aí eu vou passar aqui um body, né? Que esse body, eu vou passar só o título mesmo. Vamos ver se ele vai funcionar. Ele está dando um erro dizendo que o método não pode ser resolvido. Por quê? Porque aqui eu estou fazendo uma injeção de dependência e eu não estou passando isso aqui. Agora, se eu enviar, ele vai retornar para mim. Na verdade, ele não retornou nada porque a gente deu um console log, tá? Se a gente vir aqui, ó, ele vai estar aqui, ó. Tá vendo? Como eu dei um console log, ele retornou aqui no terminal. Só que eu vou fazer um return payload. Return mensagem dados salvo no banco, só para a gente simular.
dados salvos no banco. Isso aqui não é assim, isso aqui é PHP, como, dessa forma. Ok, dados salvos no banco. E eu vou chamar o payload, vai ser payload, que tá vindo, tá? Payload. Perfeito. Se eu fazer agora o envio, ele vai retornar para mim aqui dados salvos no banco e ele retornou aqui o payload com o title. Ok? Bom, então simulou que a gente salvou. Só que observe que eu estou repetindo aqui, estou repetindo isso aqui, estou repetindo isso aqui. Aí se eu tivesse o método update, seria a mesma coisa, tá? Aí a gente passaria aqui o update, mas a gente está repetindo inject, inject, inject o tempo inteiro. Como é que a gente resolve isso aqui para que a gente não repita código? A primeira coisa que a gente vai fazer, vai usar um constructor, tá? Aí esse construtor, a gente vai injetar o user service, tá? User service, user service. E aí vai chamar o user service. Agora esse inject, ele agora vem para cima da classe aqui. E a gente não precisa mais desse camarada aqui. A gente já não precisaria mais desse camarada aqui. E não precisaria mais desse camarada aqui. Então, como é que a gente acessaria, então, esse cara aqui? A gente faria um this, né? Ponto user service. Calma. Eu preciso dizer aqui, ó, que aqui é um protect. Ok? Agora eu tenho acesso. User service. Ok? This user service é igual é uma instância de user service. Por que protect? Para que ele já se torne um atributo da classe, tá? Porque senão a gente teria que fazer isso aqui, ó, user service, ok? E aí a gente teria que dizer que user service, a gente teria que dizer que this ponto, deixa eu tirar esse camarada daqui, this ponto user service seria igual a user service, ok? Isso aqui funciona, tá? Isso aqui seria um assim, tá? Se a gente fizer aqui, ó, um this ponto user service, a gente tem tudo funcionando do mesmo jeito, tá? Tudo funcionando do mesmo jeito. Se a gente atualizar aqui para fazer a consulta, ele vai pegar do mesmo jeito os usuários lá. E se a gente fizer um post, ele vai salvar lá também, tá? Só que esse código, ele tá muito amador, né? Então, o que é que a gente faz? A gente tira esse camarada daqui e passa um protect aqui, ou um público também, não tem problema não, tá? E aí que agora tudo continua funcionando. Se eu tirar o inject daqui, tá? Se eu tirar um inject daqui, aí agora as coisas já não funcionam mais. Aí ele já dá erro, tá vendo? Se eu vir aqui também, ele já vai dar erro aqui também. Então eu preciso adicionar o inject aqui. Lembrando, quando a injeção de dependência é no construtor, o arroba inject é aqui em cima, tá? Beleza, pessoal? Então, isso aqui é uma injeção de dependência e também nada importa, nada impede de a gente fazer injeção de dependência aqui também. Aqui também ele podia ter um construtor, tá? Que poderia ter um user repository, que vai chamar um user repository, que seria uma outra classe. Perfeito? E aqui a gente teria o arroba inject também. E aí a gente vai adicionando injeção de dependência dentro das classes e o nosso sistema fica excelente, tá? Na próxima aula a gente faz aqui a parte do repositório. Mais uma classe que está sendo injetada em outra pode injetar outra classe também nela, tá? Conseguiu compreender, pessoal? Eu recomendo que vocês assistam novamente se vocês não entenderam, porque assim, a gente vai falar de assuntos ainda mais complexos aqui nessas 3 ou 4 aulas que eu vou fazer, que vai ser o container de serviço, tá? Então, para que você entenda o container de serviço, é importante que você entenda a injeção de dependência, tá? Como ele está mostrando aqui, ó. Ok?
porque a gente vai aprender a criar também algumas coisinhas aqui. Então a gente tem um container, tá vendo? Então é importante que vocês entendam o básico que eu falei hoje de injeção de dependência. Perfeito? Ah, eu vou falar a respeito disso aqui também, ó, o import, né? Que você pode adicionar isso como injeção de dependência. No próximo vídeo eu falo para vocês, tá? Então, muito obrigado. Se inscreve no canal, tá? Não esquece, se você quiser entender como tudo isso aqui funciona por baixo dos panos, é só se inscrever no nosso curso, tá? Aqui eu estou te mostrando como funciona, mas no curso eu te mostro. Aqui eu estou te mostrando funcionando, né? A gente fazendo, mas no nosso curso eu te mostro como isso funciona por baixo dos panos, como o Adonis resolve isso. É importante para que você se torne um programador de qualidade, tá? Então, é em cursos.dev.br. Você pode assinar lá. Um grande abraço e até a próxima.